Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Alguns dias atrás fizemos um vídeo aqui no canal falando a respeito da possibilidade de soldados do ditador norte-coreano Kim Jong-un serem enviados para o front da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, o fato é que a possibilidade se tornou realidade e soldados de ambos os países agora compartilham o mesmo desejo: combater e retomar a Ucrânia para os russos. E o que isso reflete para o mundo? Já estamos vivenciando uma nova guerra mundial? E o Brasil? Onde fica nessa? Não é segredo para ninguém no planeta que a Rússia está atolada desde que, alguns meses após ter invadido a Ucrânia, não conseguiu conquistar todos os seus objetivos. Muito pelo contrário, os soldados russos encontraram não só uma resistência feroz por parte dos ucranianos, como também não esperavam que países associados à OTAN iriam indiretamente ajudar a Ucrânia com o fornecimento de armamentos mais pesados e atualizados. Segundo especialistas, a Rússia cometeu 5 erros graves na tentativa de tomar a Ucrânia. O primeiro foi uma falha ao tentar tomar Kiev, por subestimar as dificuldades que encontrariam. Os russos não souberam usar sua superioridade aérea e não contavam com a defesa aérea ucraniana, armada com sistemas S-300 e também armamentos que, aos poucos, foram sendo enviados pelos interessados em que a Ucrânia faça parte da OTAN. Subestimar a capacidade de resiliência dos ucranianos foi outro erro dos russos. No pensamento setentista do Kremlin, os ucranianos cederiam rapidamente às pressões e se entregariam. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário disso. Os ucranianos, entre jovens e mais velhos, mostraram uma imensa união e muitos se alistaram voluntariamente para defender a sua pátria. Outro erro também tático foi o mau uso dos seus 12 mil tanques enviados para o front. Os erros de comando fizeram com que pelo menos 9 mil tanques fossem destruídos, de acordo com estimativas de especialistas ocidentais. Bem, mas o fato é que esses tanques foram enviados para áreas sem muita chance de proteção em caso de ataques. Assim, eles ficaram totalmente vulneráveis aos mísseis antitanques ucranianos. Numa das batalhas, em Vuhledar, os russos perderam 100 tanques com um único ataque coordenado. Outro erro grave foi a incapacidade dos russos de se defenderem contra os ataques de precisão, especialmente os executados pelos sistemas de foguetes HIMARS, fornecido pelos americanos. O HIMARS garante à Ucrânia acertar alvos num raio de até 80 quilômetros com alta precisão, e tem sido muito utilizado para destruir os depósitos de armas e munições, além de postos de comandos russos. Os russos também têm cometido muitas falhas em relação à proteção de infraestruturas críticas, tanto em seu território como também nas áreas ucranianas que iam sendo ocupadas. Um dos exemplos mais significativos foi o ataque à ponte de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia continental. Essa ponte é vital para o fornecimento de suprimentos às tropas russas na Crimeia e foi atacada 2 vezes por drones e explosivos, causando grandes danos e interrompendo o fluxo logístico. Apesar das previsões negativas pesarem sobre a Ucrânia e que, em breve, Zelensky, seu presidente, estará pensando onde irá pedir exílio, quem está passando o maior sufoco no campo de batalha são mesmo os soldados russos. E não é de hoje. Segundo citou o jornal Kyiv Independent, o número de soldados russos mortos tem aumentado. Só no dia 11 de novembro foram 1.740 homens. No dia seguinte, o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia apontou para 1.950 perdas russas. Esse número supera a taxa diária de nascimentos masculinos naquele país. Até agora, entre mortos, feridos, desaparecidos e capturados, a Rússia contabiliza cerca de 710 mil perdas. E foi por isso que Putin apelou para alguns dos seus colegas, suplicando por ajuda a ninguém menos que Kim Jong-un, o ditador coreano seco por uma guerrinha. Historicamente,
É sabido que o exército norte-coreano não tem qualquer experiência prática em guerras. E, segundo algumas fontes não oficiais, até pessoas sem qualquer experiência com armas foram recrutadas por Jun-yun. Se isso é verdade ou não, é difícil de dizer, uma vez que estamos falando de um país ultraconservador e fechado para o mundo. Mas é fato que esta é a primeira vez que esses soldados saem do seu país para qualquer coisa, mas principalmente para enfrentar uma guerra de verdade. Será que a Rússia pensou nisso como uma estratégia no estilo boi de piranha, a fim de salvaguardar os seus soldados? Olha que é possível, hein? Ou seja, em qualquer situação, os soldados russos estão incumbidos de enviar os coreanos na frente, a fim de garantir o seu livramento. Isso só é uma hipótese, não há nada que prove que isso esteja acontecendo. Entre os soldados norte-coreanos, encontram-se também homens considerados tropa de elite, o que significa que são muito mais preparados e encorajados a enfrentar os inimigos. Mas essa capacitação militar não quer dizer, segundo alguns especulam, que eles sejam massacrados no campo de batalha, justamente pela falta de experiência de combates de verdade. E mais, eles não conhecem o terreno onde vão lutar e provavelmente serão enviados para locais onde as batalhas estão mais intensificadas. Mas o que motiva os coreanos, que parecem estar contentes em participar dessa guerra, mesmo sob tantas dificuldades? Para entendermos um pouco melhor, imagine-se sendo um soldado e cidadão norte-coreano. A não ser num caso extremo, como é a guerra, você nunca pôde deixar o país. Não conhece nada além das fronteiras limitadíssimas que o seu presidente impõe, além de ter que ouvi-lo todos os dias, dizer sempre as mesmas palavras de comando. Enfim, é mesmo que uma criança que acabou de aprender a andar e teve suas fronteiras também aumentadas. Além da oportunidade de viajar para outro país e ver outras culturas, mesmo no campo de guerra, eles também querem voltar para suas casas, orgulhosos pelo que fizeram, ajudando um país amigo a conquistar outro. Suas famílias, com certeza, também ficarão orgulhosas disso. Além do mais, irão conquistar algo para Kim Jong-un, que simplesmente ele adora: dinheiro. Só que isso não será, de maneira alguma, o mesmo que aturar Kim Jong-un e suas falas diárias. A lembrança disso pode se tornar até um alento para esses soldados quando estiverem correndo de bombas caindo ao seu lado. Mas se é para ser motivo de orgulho nacional, tudo é válido, inclusive a comida que levaram. Há alguns vídeos circulando nas redes sociais que mostram duas culturas completamente diferentes se encontrando nos campos e trazendo diversos questionamentos. Num desses vídeos, um soldado russo abre uma lata de carne em conserva enviada pelo governo coreano. Russos, em sua maioria, não sabem nada do idioma coreano. Já o norte-coreano não fala nem lê nada que não seja do seu próprio país. A diferença cultural se junta ao desconhecimento dos idiomas de ambos os lados, e disso certamente não vai sair coisa boa. Mas enfim, ao experimentar a carne enlatada, o soldado diz ser um sabor que fica entre a carne de frango e a bovina. O que é, ninguém soube dizer, mas há quem arrisque dizendo que se trata de carne de cachorro. É verdade, a carne de cachorros, infelizmente para nós ocidentais, é uma iguaria comum para os norte-coreanos, e isso já tem séculos. Hoje em dia, ao contrário do que vem fazendo a Coreia do Sul, que está extinguindo essa iguaria dos seus cardápios, os norte-coreanos até criam cães de forma profissional, não doméstica, para essa finalidade, devido aos temores que têm em relação à escassez de alimentos no país. Em julho de 2020, Kim Jong-un determinou que estava proibido, a partir de então, qualquer família criar um animal de estimação. E aqueles que já tinham um estavam obrigados a entregá-lo ao zoológico ou a restaurantes. Isso mesmo que você ouviu. Para nós isso é um absurdo, enquanto para os orientais o consumo de carnes de certos animais é uma tradição secular. A história explica isso. Não a nossa, mas a deles, o que é muito mais antiga.
Num outro vídeo, um suposto soldado russo feito prisioneiro pelos ucranianos declara algo que beira a ironia. Alguns soldados norte-coreanos, por desconhecimento e pela dificuldade do idioma, pela ansiedade exacerbada ou por qualquer outro motivo indecifrável, estariam praticando o chamado fogo amigo, ou seja, atirando em seus anfitriões, os russos. A nossa redação procurou confirmar tal notícia, mas não encontrou nada que confirmasse isso em fontes mais seguras. Mas o fato é que vários soldados de Jun-un já foram mortos. Segundo o comando de Kiev, muitos deles desertaram ou ainda estão desertando, o que não é nada bom para eles. Aliás, se um desses soldados desertar, o mais recomendável é que peçam asilo à própria Ucrânia. Voltar ao seu país seria assinar, com certeza, a própria certidão de óbito. Tá bom, você deve estar se perguntando, e a OTAN? O que achou disso? Evidentemente que o envio de 12 mil novos soldados por parte da Coreia do Norte preocupa bastante os países que estão ajudando a Ucrânia. Talvez não em relação aos soldados sem experiência de campo, mas sim quanto ao que Kim Jong-un pensa e pode fazer, uma vez que agora tornou-se amigo de Putin. Talvez se ache forte o suficiente para fazer com que o mundo se ajoelhe aos seus pés. Mas não é bem assim. Fontes de dentro do governo americano acreditam que a Coreia do Norte pode sim fazer alguma diferença, mas não suportará por muito tempo. Se por via das dúvidas os coreanos mostrarem um potencial mais ameaçador, a OTAN está muito bem preparada para isso e, sem dúvida, irá colocar mais armamentos e também mais homens para manter a soberania da Ucrânia e poder encaixá-la de vez por todas em seu quadro de países membros. Nos próximos dias, teremos novidades quanto a essa guerra e traremos as informações atualizadas aqui. Por enquanto é só, deixe os seus comentários sobre o que você acha sobre esse tema. Nós agradecemos a sua presença, a sua companhia, sempre tão especial. Até um próximo vídeo.